Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas de luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu consulto o plenário para inclusão na pauta da moção número 60 de 2012, moção de pesar da família da senhora Laura Fecina Tomazella. Está inclusa a moção 60 de 2012, de autoria minha e do vereador Lucas. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário também para a inclusão da moção número 61, que é de congratulação ao Seminário de Conchas pelos 61 anos de fundação. Eu consulto o plenário. Está incluso na pauta do dia moção de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Eu também consulto o plenário para incluir na ordem do dia um requerimento número 49, que é a doutoria dos membros que participaram da Comissão de Assunto Relevante. A gente requer que a mesa diretora da Câmara Municipal oficie o governador do estado solicitando a implantação de uma FATEC em nossa cidade. A justificativa é o seguinte: tendo todas as perdas que a gente teve do pedágio, seria uma maneira de compensar o nosso prejuízo e trazer o movimento para a cidade. Gostaria que o senhor consultasse o plenário. Eu consulto o plenário. Está incluso o requerimento de Vossa Excelência. Também o secretário fala a leitura do expediente do dia. É moção que vai trazer? É requerimento? É requerimento. Tá. Requerimento número 48 de 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que o Poder Executivo Municipal informe o motivo do atraso no pagamento do auxílio universitário, bem como informe quando será regularizado tal pagamento. Requerimento número 49 de 2012, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Requer que a mesa diretora da Câmara Municipal de Conchas oficie o governador do estado, solicitando a implantação de uma FATEC em nossa cidade. Moção de pesar número 59 de 2012, a família do senhor Antônio Luiz Gilberti, de autoria dos vereadores Agenor Luiz de Souza, Eva Maria de Oliveira Campos, Omar Miranda Silva e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 60, a família da senhora Laura Fecina Tomazella, de autoria do vereador Emerson José Fecina, Lucas Francisco Sebastião, subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 61, 2012, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Moção de congratulação ao Seminário Nossa Senhora Aparecida, de Conchas, pelos 61 anos de fundação. Passamos agora ao grande expediente. Convido o vereador Omar para fazer uso da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhora vereadora.
Senhor presidente, senhora vereadora, eu vou trocar o microfone, esse não está. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pensei que estava com mau contato, mas tá, tudo bem. Em primeiro lugar, eu acho que a semana passada, a Comissão de Assuntos Relevantes, a qual eu presidi, ela emitiu um relatório sobre o impacto que o pedágio deu para o nosso município. A gente viu que houve perdas no comércio, houve perda no investimento da prefeitura, o ICM caiu de 0,33 para 0,26, dando em média um prejuízo de 1 milhão, impossibilitando a prefeitura de poder fazer um investimento melhor na cidade, certo? Viu o transtorno que causou aos donos de cerâmica, que buscam o barro, a matéria-prima fora, muitos comércios fecharam a porta. Tendo em vista que tudo isso aí, na sessão passada a gente solicitou que fosse oficiado o governo do estado, como a gente já tem parecer favorável do pedágio ponta a ponta por quilômetro rodado, o que ficaria mais barato para as pessoas de Concha o pedágio, certo? E também melhoraria as atividades comerciais da nossa cidade. Eu acho que nós temos que, como o governo do estado tem como obrigação de compensar esse prejuízo à cidade. Certo? E a única maneira dele compensar, ao meu ver e dos demais, esse prejuízo, porque ele não vai aumentar o ICM, porque ele não pode. Existe uma matemática. É ele dando alguma coisa que traga um movimento na cidade de Concha. Uma obra grande. Não essas emendinhas de cobertura de quadra, essas outras coisas pequenas. Nós precisamos de uma obra que traga as cidades vizinhas para a cidade de Conchas. O que nós voltaríamos a ser referência? É uma FATEC, que é do governo do PSDB e que está aí. Ele tem condições de trazer uma FATEC. Nós podemos ser referência para AMI, Porangaba, Bofete, Pereiras. Então é esse requerimento que eu gostaria que a mesa oficiasse hoje ao governador, que ele deve para Conchas essa compensação dessa perda. E outra, essa perda foi um levantamento feito e confirmado, com documentos dados e aprovado por essa casa esse relatório. Outra coisa que eu ia pedir ao senhor presidente dessa casa, um favor, certo, que a gente não fez, e eu fiz uma representação no Ministério Público contra a decisão que está tendo da Ciretran de bloquear os carros das pessoas. Eles emitiram os documentos, certo? Deram o licenciamento, a pessoa está rodando, só que aparece com bloqueio. Nós estamos com mais de 240 carros na cidade bloqueados, certo? Então, eu gostaria de pedir ao presidente dessa casa que oficiasse a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Estado responsável pela Ciretran, que não é mais nem a Secretaria de Segurança, porque o que acontece? O município está tendo um prejuízo enorme com isso e um grande transtorno. O que aconteceu? Quem perdeu a documentação, certo, foi lá na delegacia. Porque está bem claro nos documentos que não se encontra o processo. Como que emitiram o documento se não se encontra o processo? Deram o licenciamento. Agora querem que o cidadão pague o licenciamento novamente, a placa, pague a vistoria. E, bom, o único punido, só para me concluir, presidente, eu deixo uma parte para o senhor. O único punido vai ser o proprietário do carro, que vai ter que arcar com todas as despesas novamente, tendo em vista que essa problemática, desde quando o doutor Anselmo saiu, a gente trabalhou em cima do diretor do DEINT, do senhor Eudo, junto com o doutor Antônio, tentando resolver essa problemática da Ciretran. A gente sabia que a gente precisava de um delegado efetivo, a gente pediu ao governo do estado, o presidente dessa casa esteve lá, os demais vereadores estiveram lá, nós estivemos lá, e isso foi responsabilidade do governo do estado. Eles que arquem com essas taxas. Então eu gostaria que oficiasse o senhor presidente, em nome de todos os vereadores, oficiasse a Secretaria do Estado responsável, solicitando o desbloqueio, porque quero alertar, todos podem estar com representação individual no Ministério Público, pedindo indenização. Porque se ele tem o documento licenciado e estar bloqueado, esse é problema de quem perdeu o documento. Sim, a parte o presidente dessa casa. Para esse tempo para mim. Vereador Omar, eu estive hoje em reunião com o doutor Antenor,
o atual delegado que está respondendo aqui por Conchas. O problema da Ciretran é mais complexo do que Vossa Excelência imagina, tem conhecimento. Ele me passou alguns dados, na verdade está tendo uma investigação, se trata de muita coisa ilícita que ocorreu naquela delegacia, então eles estão apurando, estão tentando colocar a casa em ordem, mas não é tão simples assim como parece. Ele até vem orientando as pessoas que estão se sentindo prejudicadas a entrarem com mandato de segurança, e ele está à disposição lá para passar qualquer informação a todos os vereadores dessa casa. Inclusive ele vai fazer um resumo, um relatório para a gente aqui de como ele pegou, de como está e o que está sendo feito para sanar todos esses problemas. Mas eu acredito que pela boa vontade do delegado, esses problemas em breve estarão sanados. Inclusive ele achou injusto, ele sabe do trabalho do Dr. Anselmo, que fez ali por essa delegacia, mas os funcionários do Dr. Anselmo são os mesmos ali que se encontram ali hoje. Essa foi a informação que eu tive, mas a gente vai entrar em detalhes maiores em breve. Obrigado pela parte, vereador. Olha, senhor presidente, eu respeito a sua posição, mas o problema não é o Dr. Antenor. O Dr. Antenor, eu estive com ele nos atendeu muito bem, ele pegou um abacaxi muito grande e ele não tem condições de resolver esse abacaxi porque não foi ele que bloqueou. Foi uma correção vinda do seccional. Quem bloqueou foi o seccional. E a nossa dificuldade não está sendo o doutor Antenor. Se teve coisa ilícita, não. A delegacia que faça a vistoria, o que tiver errado, o que prenda. Mas que não bloqueie sem o cidadão saber. Não existe esse direito. Não é o doutor Antenor que bloqueou. É uma correção da seccional. O buraco realmente, como o senhor falou, é mais embaixo. Só que esse buraco é mais embaixo, essa casa que em 2009 reuniu com o promotor, reuniu com o delegado da seccional, com todos os vereadores nessa casa, e eles ficaram de dar uma solução em 2009. Então, a seccional foi conivente com o erro que aconteceu. Nós não podemos abrir mão que nós não fizemos o trabalho. Agora, o delegado que veio lá, ele está tentando resolver, mas como que ele vai resolver? Se não tiver um apoio do Estado, não tiver um apoio da seccional, do diretor do DENIT. Por quê? Eles, do jeito que eles fizeram, 240, está todo mundo sendo chamado de bandido. Se um fez alguma coisa, os 240 são bandidos? Não, senhor. Eles que acham bandido primeiro e bloqueiam de quem fez a coisa errada, e não de cidadão de bem. Porque está todo mundo sendo jogado numa mesma panela, senhor presidente. Eu discordo, eu respeito a sua posição, respeito a do delegado, eu acho que ele não tem culpa, ele pegou um abacaxi muito grande, veio aí agora, está tentando resolver muito educadamente, mas o problema fugiu das mãos dele. Ele não tem como resolver. Tem que ser uma decisão judicial, pedindo para desbloquear todos, e a própria delegacia, durante a investigação, vai bloqueando aquele que está errado. Agora, o povo tem que correr atrás das taxas de protocolo que sumiu e de pasta que sumiu, não é função do cidadão. Se deu entrada ou não deu entrada, se alguém recebeu ou não deu, isso é problema da investigação da delegacia. Mas não bloqueie, deixa liberado, aquele que tiver errado seja bloqueado depois. Agora chegou, tomou uma decisão arbitrária, está todo mundo igual. Para aí, não é assim. Vamos apurar os fatos primeiro. Sim, minha parte. Só para meu tempo. Eu também gostaria de falar, hoje, conversando com uma pessoa, inclusive no sítio, ele tem um caminhão. E ele também está passando por esse problema. Aliás, é um atraso, principalmente financeiro, para as pessoas que dependem daquele veículo para trabalhar. Ele precisava daquele caminhão para baldear tijolo para Botucatu, e infelizmente ele não tem como sair do sítio, porque o caminhão dele também se encontra com o documento bloqueado. Portanto, além dele, várias outras pessoas, isso está causando também um prejuízo, além de moral, financeiro. Então, decisão tem que ser tomada, e com urgência, não de longo prazo. É só isso. Obrigado pela parte.
Eu não quero mais adentrar nesse assunto, mas é o seguinte, a edição libera, no próximo lançamento vê que está certo e que está errado. A vistoria, a Polícia Civil tem condições de fazer a vistoria. Tem documento adulterado, motor, chassi? Não, eu peguei documento que eles erraram no digitar e falaram que o carro estava adulterado, que o carro era cabrito. Certo? Eu peguei esse documento e levei para o motor. Não é. O motor está certo, foi digitado errado no documento. O cidadão não tem obrigação de corrigir. Quem tinha a obrigação de corrigir era a delegacia. Então, o erro realmente aconteceu ali. O doutor Antenor foi muito educado. Estive eu e o doutor Anselmo lá. Ele nos orientou sim, só que eu não vou pagar as taxas novamente porque o meu carro está no meio. Certo? E não é só o meu, de vários daqui. Certo? É 240 carros e agora parece que subiu para mais. Certo? Fora caminhões, ônibus e outras coisas. Então, o que eu acho errado é o seguinte. Certo? É jogar... Tudo que acontece de errado... É o povo que tem que pagar, é o cidadão que tem que pagar. O Estado, ele nunca assume o seu papel, a União, a Prefeitura, não. Eles nunca assumem o seu papel. Sempre joga, a contribuição é o povão que tem que parar com esse tipo de passar o problema para as pessoas, para o proprietário. A classe política tem que ajudar a resolver, a classe jurídica tem que decidir, a Polícia Civil tem que voltar a funcionar, que não funciona. Eu vou falar porque não funciona. Faz 3 anos que nós estamos pedindo um delegado na cidade. Se tivesse um delegado que morasse e residisse aqui, não tinha esse TDEL que tem hoje. Não tinha acontecido isso. Provou, está provado por mais A mais B, que só está acontecendo esses erros, porque nós não temos delegado efetivo na cidade. Certo? E aí eu falo, a classe política, Câmara em si, trabalhou. Tentou. Trouxe até o seccional aqui. Fomos até o DENIT. Certo? Não falo pelo Executivo. O Executivo deixa quem o representa. Outra coisa que eu quero falar, senhor presidente, é o seguinte. Eu, na sessão passada, eu vou pedir mais um tempinho que está acabando, e é a última sessão antes das eleições, e ninguém está aqui para fazer campanha. A gente está aqui para fazer uma coisa séria, que nós somos representantes do povo. Eu fiz uma indicação à senhora prefeita, que solicitasse à Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, que infelizmente são só 3 que estão em ativa, os agentes, e que não deixasse causar muitos tumultos na praça, devido ao que a gente está vendo alguns confrontos entre alguns partidos, e que ontem aconteceu um desses confrontos lá no meu distrito. Logo que eu saí, só para concluir, senhor presidente, certo? Entre 2 grupos, certo? Que não é o meu grupo e nem o 13. Então eu deixo que os grupos que teve o confronto lá, que eu achei muito... Porque se eu estivesse lá, eu tinha cercado o carro, posto o carro no meio e chamado a polícia e não ia deixar nenhum dos 2 grupos sair. Porque quer fazer baderna, vai fazer na sua casa, não na casa dos outros. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o vereador Anselmo para usar da tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, só para mim esclarecer a colocação feita pelo nobre presidente, eu trabalhei na delegacia desde 1990, me licenciei em dezembro de 2009 e não voltei mais, terminando por aposentar. Até o dia que eu me afastei da delegacia, eu tinha uma equipe na Seretran que trabalhava comigo e nunca, nesses anos, eu sofri qualquer sindicância, qualquer procedimento, nunca houve nenhum problema na Seretran enquanto eu estive à frente. Quando eu me afastei, assumiu o doutor José Luiz, que afastou todos os funcionários que trabalhavam comigo e colocou outros funcionários na Seretran. A partir daí, a Seretran passou a trabalhar com outros funcionários. E daí para frente, vieram outros delegados e está tendo esse problema que está ocorrendo lá. Então, eu quero deixar bem claro, senhor presidente, que a equipe que trabalhava comigo não era a que ficou depois que eu me aposentei. Foi totalmente modificada pelo delegado que me sucedeu. Hoje,
depois de tudo que aconteceu, o doutor Antenor, que é uma pessoa séria, um delegado firme, tirou todo mundo que estava lá, nesse intermeio, que não era da minha equipe, e colocou de volta o pessoal, parte do pessoal que trabalhou comigo. Isso demonstra que o pessoal que estava trabalhando comigo lá é de inteira confiança, porque voltou. Tão logo foram afastados aqueles que estavam lá. Então não tem nada a ver, não pode-se nunca usar nenhuma desculpa, porque a situação é clara. Basta ir lá e ver quem trabalhava comigo, quem entrou logo depois que eu saí, o que aconteceu, e depois o retorno das pessoas que eram de minha confiança e que voltaram para a Ciretran, e agora, na medida do possível, a Ciretran está andando com todos esses problemas, mas esses problemas são derivados do que ocorreu anteriormente, e não da atual conjuntura, da atual equipe que está lá. Foram fatos que ocorreram ainda com os outros que estavam trabalhando lá. Em razão disso, o delegado bloqueou. Mas não era nenhum de minha confiança dizer para o local. Não vou falar sobre o caráter deles, se são pessoas boas ou não, mas não eram aqueles que eu coloquei na Ciretran. Eram outros funcionários que foram colocados, inclusive gente que não era nem funcionário e foi trazido para dentro da Ciretran com conveniência lá até do delegado. Então é outra história. Pois não. Doutor, eu só quero uma parte. Primeiro é o seguinte, nós somos adversários políticos, mas eu tenho que parabenizar. Porque a Ciretran funcionou o tempo que o senhor estava aí. Enquanto o senhor estava de delegado, aqui nós tínhamos a cidade era mais respeitada, certo? Eu acho que jogar a culpa no senhor, nos outros que passaram agora, certo? Eu acho que não. Eu acho que tem que achar o verdadeiro culpado. A Polícia Civil de Concha não está fazendo seu serviço, porque ela é obrigada a fazer o papel da Ciretran. Então, quando eu falo que a Polícia Civil não funciona por causa dos funcionários. Porque quando a cabeça, que é o chefe, não dá a ordem certa, o funcionário não trabalha direito. Eu canso de falar isso. Que quem comanda o dedo é o cérebro. O cérebro é o chefe. Então, a seccional tem grande culpa no que está acontecendo. Certo? Eu falo isso porque eu estive presente todas as vezes junto com o senhor quando precisava desafogar o Ciretran, certo? No DEINT, no seccional, certo? E eu vi que aqui virou conflitos particulares e deixou de atender o interesse público. Eu sei que eu já fui ameaçado aquele dia na frente dos vereadores e do senhor e dos demais que estavam dentro da delegacia, quando eu falei para o seccional, ele falou que ele estava acostumado a mexer com bandido, certo? E que ele que mandava, ele que decidia. Eu falei para ele que não. Naquela época eu era presidente. Quem representa a cidade e sabe o que está acontecendo na cidade é quem mora na cidade. Nós precisamos de um delegado que mora aqui. Enquanto continuarem mandando um delegado para trabalhar meio-dia, sempre vai ter problema. Ou se tivesse chefe na delegacia, não tinha acontecido erro. Se tivesse delegado aqui, nenhum funcionário teria errado. É isso. Vereador, pela ordem. Só para mim, eu quero uma parte. Na verdade, ninguém colocou ninguém contra ninguém, nós não podemos fazer disso um debate. Eu coloquei a boa intenção do delegado atual, doutor Antenor. Em momento nenhum eu falei que o doutor Anselmo teve falhas lá atrás, muito pelo contrário, nós sabemos da sua idoneidade e o trabalho que exerceu enquanto delegado. Nós só precisamos achar quer dizer, teve erro internamente? Teve. Não foi do doutor Anselmo e também não foi do doutor Antenor. Ele está querendo corrigir. Nós sabemos também que tem cidadãos aí idôneos que estão sendo penalizados por isso. Preocupação do atual delegado. Agora, de que forma que eles vão corrigir esses erros, vão amparar esses prejudicados, não sei. Mas vou me inteirar, vocês podem ter certeza disso. Obrigado pela parte, vereador. Então, senhor presidente, continuando o assunto, agora falando como advogado, que exerço o cargo da função de delegado, eu diria o seguinte: aquele que está se sentindo prejudicado, duas alternativas. A primeira, procure o Ministério Público e leve sua documentação e peça providência ao Ministério Público.
A segunda, ou então procure um advogado e entre com mandado de segurança contra o ato administrativo, porque o juiz vai analisar e se realmente verificar que a pessoa tem o direito, ele vai determinar que se suprima esse bloqueio que está constando no cadastro. Porque, afinal de contas, o bloqueio foi uma espécie de prevenção da polícia, da delegacia, da Ciretran, para que o carro não seja vendido se porventura tiver algum problema em decorrência de tudo que a gente acabou de falar aqui. Mas eu tenho certeza que qualquer cidadão que procurar o Ministério Público toma providência e vai exigir isso da polícia, da Ciretran. E se procurar um advogado, entrar com mandado de segurança, o juiz vai mandar informar por o motivo do bloqueio. Se não tiver fundamentado, bem fundamentado, o juiz vai mandar desbloquear. Pois não, senhor. Se não for lhe causar problema ético, podia passar para a gente o que aconteceu, qual é a crise que tem na Ciretran de Conchas? Senhor vereador, eu não posso falar com detalhes, até porque está em investigação, os fatos estão sendo apurados. O que a gente sabe em conversa com o delegado, que aliás nos atende muito bem, nos explica, é que houve suspeitas de irregularidades na expedição de documento. E com base nisso eles estão apurando o que realmente é verdade e o que não é. Se houve realmente as fraudes e se, no caso positivo, quem são os autores da fraude. Por esse motivo, todos os veículos cujos prontuários não se encontram na Ciretran, sumiram, estão sendo bloqueados, para que depois se comprove se realmente os documentos foram expedidos dentro das normas legais. É uma cautela que está sendo tomada, é uma investigação que está em andamento. A Corregedoria do Detran está aí, quase todo dia, ouvindo. Mais de 250 proprietários vão ser ouvidos a respeito desses fatos e vai ser tomada uma decisão depois. Mas quem está com o problema e se sente prejudicado, tem essas duas saídas: Ministério Público ou um advogado, até, se for o caso, do advogado da assistência da OAB, que pode fazer gratuitamente. É assim que funciona. Mas eu não falo, não culpo ninguém, não falo nomes, eu falo somente que eu sei que está sob investigação. Só isso. Então eu vou continuar. Só mais uma parte. Senhor vereador, eu entrei no Ministério Público em nome dos 240. Eu fiz uma representação solicitando desbloqueio de todos e que o Estado arque com as taxas, com a vistoria. Aquele que tiver errado no momento da vistoria já vai ficar com o carro preso lá, quem participou. Agora, se eles não recolheram as taxas e emitir o documento, esse problema alguém recebeu. Porque ninguém ia dar um documento para outro cidadão se não tivesse recebido. Esse é problema da Corregedoria e da Polícia Civil. Agora, se sumiu a pasta lá dentro, eles que acham? Porque eu não quero nem saber. Eu licenciei o carro 3 vezes lá. Agora, 2 vezes achou a pasta e a terceira não achou? Levaram para casa? Será que é para enfeite, para for? Não interessa, esse é problema deles. Se tivesse delegado, isso não teria acontecido. É isso, senhor presidente. Bom, acho que ficou bem esclarecido os fatos. O mais importante também é o seguinte: a classe política tem que se unir e procurar, através do governo, ver se consegue que um delegado venha para Conchas e passe a residir aqui em Conchas, a se inteirar não só dos problemas diurnos, mas dos problemas noturnos, dos finais de semana. Então, agora nós vamos ter 220 delegados, já se formaram e vão se apresentar agora, final deste mês de outubro. É a hora da gente ir atrás e conseguir trazer um delegado que venha residir e que seja titular aqui da nossa cidade de Conchas. Que nós somos uma comarca com 2 varas, 3 municípios, com um monte de problema na Ciretran, e precisamos que um delegado seja estável aqui, que resida e assuma somente Conchas.
O doutor Antenor faz o que pode, mas ele também é delegado em Botucatu. Ele não responde só por cônjuge. Mas ele está procurando fazer o possível. Mas nós precisamos trabalhar, sim, nesse sentido de trazer, sensibilizar o governo para que ele mande um delegado titular aqui para cônjuge. Eu gostaria também de falar, senhor presidente, que eu fiquei muito contente de saber que a Caixa Federal está vindo aqui para a nossa cidade. Por quê? Nós temos aqui duas agências do Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander. Se a Caixa está vindo para cá, é porque a Caixa está prevendo alguma coisa de bom para a nossa cidade. Alguma coisa vai acontecer que eles estão detectando e estão vindo, porque eles já foram embora daqui. Se estão voltando, não é à toa. Então, tem algo aí que vai acontecer, que a cidade deve dar um avanço, porque senão a Caixa não viria para cá. E já está certo, porque eu conversei com o proprietário do terreno, o projeto está sendo apresentado e com certeza no começo do ano que vem vai estar construindo, já estava pronto já o prédio e a Caixa vai se instalar aqui na Rua São Paulo. Então, eu acho que eu sou otimista, eu gosto de cônjuge, então eu não vejo só as coisas ruins, eu vejo as coisas boas também. E essa é uma coisa boa, alvissareira, que a gente tem que frisar. E vamos torcer para que, junto com essa Caixa Federal, venha também mais desenvolvimento para a nossa cidade. Só isso, senhor presidente. Eu desisti do uso da tribuna. Vamos passar agora à ordem do dia, discussão e votação dos projetos. Projeto de Lei número 29/2012 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação junto ao orçamento vigente do município. Em discussão. Não havendo ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Projeto de Lei 29/2012 do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Discussão e votação do Projeto de Lei número 30/2012 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação junto ao orçamento vigente do município. Em discussão. Não havendo ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Projeto de Lei 30/2012 Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão dos requerimentos número 48 e 49. Vereador Omar, em discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhor vereador, o requerimento hoje 48, de minha autoria, eu estou querendo informação do Poder Executivo Municipal que informe o motivo do atraso do pagamento do auxílio universitário, bem como informe quando será regularizado tal pagamento. Eu estou sendo procurado pelos universitários, que só receberam 4 parcelas até o momento, e alguns funcionários estavam falando que eram 6, então a gente está precisando dos dados reais, quanto mês está atrasado, por que está atrasado, porque é o seguinte, eles estão estudando. A casa aprovou a lei, certo? É onde vai repassar esse auxílio. Muitos contam com isso para poder pagar a van. São pessoas simples, pessoas que estão querendo um nível superior, lutando para um ideal, para melhorar a sua vida e a própria, vir trabalhar na própria cidade. E agora o município fica atrasando, não põe em ordem. Alguns estão com dificuldade, então eu gostaria que informasse e que colocasse em ordem, porque eu acho que isso tem que ser prioridade, porque o estudo, a formação de uma pessoa é muito importante para o futuro dela e de nossa cidade. Um outro requerimento eu já discuti, já falei, que é o requerimento a questão da FATEC. Que se nós tivéssemos essa faculdade aqui, do governo do estado, muitos não precisariam desse auxílio, não estariam indo viajar, estariam fazendo a faculdade aqui, certo? Foi um governo de 4 anos do PSDB que deu
essa ilha para nós aqui, certo? Que estamos ilhados e que nós precisamos de uma compensação. Então eu gostaria que o governo, o Estado, compensasse a cidade de Conchas para retornar, melhorar o comércio, melhorar a vida das pessoas, atrair gente de fora, nós voltarmos a ser referência. O ideal seria uma FATEC. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais ninguém em discussão, colocou em votação. Quem for favorável aos requerimentos 48 e 49, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimentos 48 e 49 aprovados por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação das moções 59, 60 e 61. Em discussão. Não havendo ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moções 59, 60 e 61, 2012, aprovados por unanimidade. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador... Não vai falar? Eu vou fazer uso da explicação pessoal. Nós estamos às vésperas da eleição. Me preocupa a atitude de alguns candidatos pregando algumas inverdades, declarando desespero, comprometendo os poderes, tipo executivo, legislativo e judiciário. Como estou vendo aqui na manchete da Folha Regional, promotor público de Conchas representa contra o candidato Miguel Chaguri a coligação Renovar e Inovar, de Odirley Reis. Isso é um ato de desespero, uma oposição irresponsável. Eu sempre preguei aqui que oposição deve ser feita com responsabilidade, mas os interesses pessoais, políticos, partidários estão prevalecendo. Esta casa não vai ficar omissa, vai tomar as devidas providências, como o Ministério Público, o promotor de justiça tomou. Acredito que o Poder Executivo está tomando e nós tomaremos. Então, que fique aqui ao alerta a esses candidatos despreparados. E o que me preocupa também é candidatos despreparados, candidatos sem conhecimentos técnicos, pregando milagre, e milagre nós sabemos que ninguém faz. Nós tentamos de todas as formas trazer um delegado para a nossa cidade, nós não temos e não conseguimos obrigar ninguém a se formar delegado, se preparar para delegado da noite para o dia. Então, é humanamente impossível fazer o que se prega em campanha política. Eu queria alertar a todos os cidadãos conchenses que analisem as propostas de todos os candidatos que visitaram suas casas, aos argumentos que ouviram, que nós estamos aí há 6 dias da eleição municipal. Tem muita gente despreparada e eu me preocupo.
A partir do momento que eu assumi um cargo público, é porque eu tenho interesse com o futuro da minha cidade. Não estou aqui para aventurar. Eu tenho uma história política, sou um felizardo, tive, acho que, bons padrinhos, só que a reciprocidade tem que ser a mesma. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nos dão. O Emerson teve sua votação expressiva, mas fez por merecer. Soube aproveitar a sua oportunidade quando o ex-prefeito Zelão Pavan o acolheu. Agora, fazendo situação à atual administração, está aproveitando, está colaborando e assim eu quero que permaneça. Então, peço a análise de todos. A todos os companheiros que estão aqui, desejo uma boa sorte e esperamos que a semana que vem esteja tudo mais tranquilo. Seria isso, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de parabenizar já os padres salvatorianos pela fundação, ontem comemorados 61 anos de fundação do nosso seminário. Também as pessoas, eu não me recordo muito bem, teve um doador em parte do terreno do seminário, e está aí. Foi através do seminário que aquele alto se desenvolveu no nosso município. Então, na pessoa do seu superior, Padre Sidney, gostaria de parabenizar a toda a família salvatoriana do Brasil, que tem os seus estudantes que passam pelo nosso município. E quer queira, quer não, o nosso seminário é um dos mais belos cartões postais do nosso município, construído pelos nossos munícipes, porque foi o povo conxense que ajudou os padres salvatorianos na construção daquele magnífico edifício. Gostaria também de parabenizar, essa semana foi o dia da secretária, na pessoa da nossa secretária Luciana Cristina Gobo. Eu gostaria de parabenizar todas as secretárias do nosso município, todas estas senhoras e senhoritas que desenvolvem este papel. A Luciana tão bem desenvolve este papel, é o braço direito, posso dizer assim, de todo vereador dentro desta casa. Vereador Omar, esse seu requerimento 48 é de suma importância quando o senhor requer informações com relação ao auxílio universitário. Mas também eu me pergunto com relação ao auxílio para o Lar São Vicente de Paulo, que está atrasado, a Banda Lira Antoniana, que também está atrasada. Mais uma vez teve que cortar o professor, porque não teve condições de pagamento. Fica aí a dúvida da população conxense, o porquê do atraso, o porquê que estes órgãos tão importantes do nosso município sofrem com o descaso do poder público. Eu fui universitário por 2 anos, não recebia o repasse aos universitários, mas via o quanto mesmo era importante para os meus companheiros que viajavam comigo, o quanto eles dependiam e dependem para poder se formar, para poder crescer profissionalmente em suas vidas.
Então, vereador Omar, é de suma importância este requerimento de Vossa Excelência. Gostaria também de desejar a todos os candidatos, companheiros desta casa, e os demais 81 que não fazem parte desta casa, 81, uma boa eleição, que o povo possa escolher quem realmente o representa, trabalhe por ele 4 anos e não só pagando coisas supérfluas nos últimos 6 meses, tapinha na costa, cumprimento em velórios e etc. A população conxense precisa de pessoas que trabalhem, que doem suas vidas pela labuta de toda a população conxense. Então, a todos que estão pleiteando o cargo, o meu desejo de felicidades e estimas, também aos candidatos a prefeito. Com certeza a população conxense já sabe, já tem consciência do que é o melhor para o representar na caneta e na cadeira. Seria isso, senhor presidente e nobres companheiros. Em explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, primeiro gostaria de parabenizar todos os vereadores que falaram hoje. Espero que na próxima sessão, dia 15, todos estejam de volta. Não quero ver ninguém chorando aqui, porque a gente sabe que a eleição é uma caixinha de surpresa, cada um vai plantar aquilo, vai colher aquilo que plantou, né? E a gente sabe que a gente tem que estar preparado para o que vier, certo? Eu queria deixar aqui uma coisa. Conchas precisa e deve continuar lutando, sempre, para ter a formação dos nossos jovens. Acho que de suma importância que seja regularizada essa questão dos universitários, a questão das entidades, a questão do ônibus da Unesp, que os pacientes vêm falando que o ônibus está para parar porque a prefeitura não está pagando, a gente não sabe se é verídico ou não, a gente tenta levantar e não consegue informações. O que eu queria pedir é o seguinte, para a prefeita que se encontra lá. Eu sei que ela precisa trabalhar, sair e pedir voto. Teve 3 anos para administrar, quase 4, que não deixasse, agora no final do mandato, essas coisas acontecer, virar esse caos que está virando. Médicos, segundo a informação, pedindo a conta por falta de pagamento, ônibus da Unesp com risco de parar, a entidade sem receber, universitário sem receber. Então, não que seja contra ou não. Prefeito, eu não sou contra ninguém, eu sou a favor do povo, mas eu gostaria que fosse colocar nessas questões em primeiro lugar, antes de uma reeleição, antes de pedir um voto. Outra coisa que o presidente dessa casa colocou muito bem colocado, que eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para assumir um cargo de prefeito, para assumir um cargo de vereador. A prefeitura não é uma escola onde está lá para ensinar a ser prefeito. A escola ensina a pessoa a se formar, a ser alguém. A pessoa que quer ser prefeito, que já tem que conhecer o que é uma administração pública, o que é uma licitação, qual é a lei orgânica do município, da onde vai trazer o projeto, qual é o deputado que vai apoiar, qual é a emenda que vai trazer, aonde que está o buraco da prefeitura, aonde está o problema. Tem que conhecer, porque é muito fácil se candidatar e pegar a prefeitura e levar 1 ano para aprender, 2 anos para aprender, no 3º ano está enterrando. Conchas, nós não aguentamos, o que eu quero passar para a população, nós não aguentamos mais a ensinar a pessoa a ser prefeito. Certo? O candidato, dos 4 candidatos que estão aí, eu gostaria que o povo analisasse que a prefeitura não é uma escola de primário de educação infantil, que a gente pega na mão e vai ensinar o prefeito. O prefeito que está lá tem que ter costas largas, conhecimento, apadrinhamento, certo? E grupo de trabalho. Eu gostaria que olhasse os grupos de trabalho dos 4, quem estão acompanhados, e que olhasse os vereadores, que perguntasse para o candidato vereador o que é lei orgânica, se ele conhece o que é um projeto de lei, o que é uma licitação, certo?
Por que Conchas continua desse jeito? O que Conchas precisa para melhorar? Então eu acho que eu gostaria de pedir à população muita paz, muita tranquilidade, que vale, o que manda realmente é a democracia tem que ser respeitada. Foi uma luta para sair da ditadura, eu tenho 38 anos, mas peguei pouco, mas a gente conhece um pouco, estudou a história, a gente conhece, e que essa democracia seja respeitada, que não aconteça o que aconteceu na eleição passada. Falaram que o povo roubou a urna, que a urna de Chucratiba assumiu, que perderam aquela brigaiada na frente do... Quem perdeu, vai embora para casa e aceita a derrota. Não crie baderna e bagunça. O nosso povo merece respeito. O qual for vencedor, sorte e rojão e que comemore. Mas administre bem. Porque se eu voltar como vereador, os 4, o meu candidato e os outros 3, tem 8 meses para botar a casa em ordem. Porque senão o bicho vai pegar. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, nesse instante que se encerra praticamente a corrida eleitoral na cidade de Conchas, desejar a todos os candidatos a prefeito, vereadores, que tenham, para todos não pode dizer, mas que tenham boa sorte. Que os vencedores respeitem os derrotados. Que os derrotados sejam humildes e saibam assumir a derrota. Que quem for eleito prefeito, se não puder ter padrinho, pelo menos que tenha amigo que tenha padrinho. Conchas precisa, mais uma vez, precisa de muito padrinho. Então eu gostaria que esta eleição, no dia 7, à noite, a hora que cada um recebe o seu resultado, que fosse uma confraternização, não uma batalha. Eu gostaria que todos, irmanados, vencedores e derrotados, em nome da cidade de Conchas. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez aqui com tristeza quero comentar o que a população vem nos falando, pela falta de médicos, de remédios, no posto, no hospital. Então não é uma nem duas pessoas que vêm pedindo para a gente informação, pedindo para a gente poder interferir para que possam ter médico, principalmente na área dos postos de saúde. Então isso é uma tristeza mesmo, que a gente comenta isso, é uma verdadeira calamidade, porque a maioria não tem como pagar uma consulta. Então é um absurdo, pelo que eu me lembro, nunca em Conchas houve uma situação como essa. Falta de médico e de remédio, como vem ocorrendo em nosso município. Também... como já foi comentado aqui nesta noite, um outro absurdo, a falta de repasse ali para o Lar São Vicente de Paula, uma instituição que tanto necessita, tem tantas pessoas carentes ali, então é um verdadeiro absurdo também, não sei por que não estão passando. Muitas reclamações também, a gente vem recebendo aí, dos universitários, da falta de repasse do auxílio transporte aos universitários. Gente, nós temos que ver o que está acontecendo, que não é possível. Em nenhuma administração ocorreu isso. O que vem acontecendo em nossa cidade? Então, olha, nós estamos às vésperas das eleições. E outra também, que eu já fiquei sabendo também, que há 3 meses a Polícia Militar também não vem recebendo a subvenção, aquele prolabore que nós aprovamos aqui nessa casa. Há 3 meses eles também não vêm recebendo. Então, o que vem ocorrendo, gente? Não paga aqui, não paga ali, temos que saber, que o dinheiro entra, mas não está sendo repassado como tem que ser, não está sendo pago. Então, nós temos que analisar, estamos chegando às vésperas das eleições, temos que olhar, analisar muito bem
as promessas de governo dos candidatos, analisar se aquilo que está escrito ali é possível cumprir, porque nós já temos isso, porque eu tenho em mãos da administração passada, né, as promessas ali, e acho que nem 1% foi cumprido. Então, eu sei que o eleitor consciente vem sofrendo muito, não vai deixar se levar por promessas, e vai analisar muito bem, sim, aquilo que eles vêm prometendo. Quem promete demais, nada cumpre. Não adianta agora querer tentar enganar os eleitores para poder ganhar o voto. Tenho certeza que o eleitor consciente vai votar consciente, sabe o que vem ocorrendo e não vai permitir, não vai ser enganado, não vai votar naquele que vem prometendo coisas impossíveis. Então eu acho, né, que eu também quero desejar, né, uma boa eleição, espero que seja uma eleição calma, que não venha ocorrer o que venha ocorrendo em alguns bairros aí da nossa cidade, né, com alguns candidatos, que isso é ridículo. Então espero que haja muita calma, que felicidades para quem ganhar, e quem perder também que saiba aceitar, e que não venha haver mais o que houve várias vezes já, ultimamente vem ocorrendo em nossa cidade. Então é isso que eu espero, que o eleitor consciente saiba escolher, porque senão não é só 4 anos que vão perecer, é 4, mais 4, mais 4, porque dificilmente o próximo vai conseguir consertar os erros do que está agora, vai ser o presente. Então que analise muito bem, para ver em quem merece ganhar a sua confiança, o seu voto. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Antes de encerrar a sessão, só para mim fazer justiça à secretária de Saúde, no meio dos meus papéis aqui, o ofício encaminhado da senhora secretária municipal de saúde vem muito respeitosamente informar a esta Casa de Leis e a população de Conchas que as seringas de insulina estão disponíveis na farmácia municipal desde o dia 22 de 9 de 2012, conforme nota fiscal em anexo. Comunicar também que o dispensado de medicamentos no distrito de Juquiratiba voltará a funcionar sem precisar contratar uma farmacêutica, pois conseguimos a autorização do Conselho Regional de Farmácia para que eu responda como responsável técnica pela farmácia municipal e pelo dispensário que vamos instalar ainda esta semana naquele distrito. Em relação à falta de médico no posto de saúde do Bosque, a mesma foi sanada, pois o doutor Alexandre começou a atender hoje, dia 1º. Eu declaro esta sessão encerrada, marcando a próxima para o dia 15 de outubro, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando